Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros. Essa aula é para atender os saudosistas aqui do canal. O pessoal está falando que eu deixei de publicar aulas de Excel. Eu tenho publicado só aulas de Power BI. Então vamos lá, vou atender todos os públicos nessa aula. A gente vai falar de Excel através das fórmulas matriciais. E pessoal, quem ainda não trabalha com fórmula matricial, quem não conhece o conceito, está perdendo tempo, está trabalhando errado no Excel. Ué, Garcia, estou trabalhando errado? Tá, trabalhando errado. No meu ponto de vista, tá. Fórmula matricial é a maneira mais eficiente de você trabalhar dentro do Excel. Você elimina N tipos de problemas, seus arquivos ficam menores, você não precisa de coluna auxiliar, tabela auxiliar, planilha auxiliar. Então, fórmula matricial é o que há. Ok, pessoal? Então, a gente vai falar de fórmula matricial. E também, para atender o público do Self-Service BI, seja do Excel, seja do Power BI, a gente vai mostrar como resolver o mesmo problema usando Power Pivot e usando Power Query. Lembrando, Power Query e Power Pivot são suplementos do Excel de BI, ok? Que são a base do Power BI. Muita gente não conhece. O pessoal conheceu o Power BI e nem sabia que existem os suplementos de BI do Excel, que são a base do Power BI. Então, se vocês aprendem Power Pivot e Power Query aqui, vocês vão conseguir utilizar muito bem lá no Power BI, porque esses suplementos estão lá dentro do programa. Ok, pessoal? Então vamos lá, aula de hoje. BI28XLSM é o arquivo que você vai baixar caso você queira acompanhar a resolução da aula junto comigo. Legal? Vai lá na nossa área de downloads, faça o download do arquivo e acompanhe. Bom, qual é o nosso problema aqui hoje? Deixa eu apagar os resultados aqui. Nosso problema hoje é o seguinte: a gente tem aqui os indicadores, só que no mesmo grupo de caractere do indicador eu tenho a gerência, a sigla da gerência, ok? Então eu tenho indicador e gerência e tenho as notas dos indicadores. Me interessa somente as maiores notas de cada indicador de cada gerência. Então repare que na minha matriz de resultado aqui, eu já tenho o indicador e a gerência separados. Só estou aguardando aqui qual foi a maior nota. Então, por exemplo, da gerência em underline, que são essas três primeiras da minha matriz de dados, a maior nota foi a nota 8. Então eu quero retornar aqui 8. Legal, pessoal? E assim por diante. Quero fazer isso para cada gerência desse indicador IPM, que é o único indicador que existe aqui na nossa tabelinha, na nossa matriz de dados. Legal? Então existem várias maneiras de resolver. No próprio Excel existe uma série de maneiras de resolver. Só que muitas delas exigem o quê? Criação de coluna auxiliar. Coluna auxiliar é um câncer no Excel. Você está não otimizando o seu trabalho, deixando seus arquivos maiores, ou seja, não tem nada de bom na coluna auxiliar, na planilha auxiliar, na tabela auxiliar, naquelas continhas que a gente costumava fazer e botava escondido lá no cantinho. Se você faz isso, você não está trabalhando direito na ferramenta, ok? Então uma das maneiras de trabalhar otimizadamente é usando as matriciais. A gente vai fazer aqui solução matricial para resolver o problema. Assim como no Excel você tem N maneiras de resolver, na matricial também, desde que você entenda o conceito. Então vamos lá, igual se. Bom, eu tenho aqui na minha coluna B o indicador barra sigla da gerência unidos num grupo de caracteres, só que aqui eu tenho eles separados. Então uma das maneiras de resolver, por exemplo, seria concatenar o indicador, concatenado e comercial, com a gerência. Dessa maneira, eu tenho IPM EN underline, exatamente o mesmo grupo de caractere que eu tenho aqui. Então agora eu já consigo comparar. Então se esses caras concatenados, essas duas células concatenadas forem iguais às minhas gerências, a minha matriz de gerências, o que está acontecendo aqui nesse momento? Ele está fazendo uma matriz de resultado de verdadeiros ou falsos, ok? Então se ele achar verdadeiro, se ele achar a concatenação de indicador mais gerência na primeira célula vai dar verdadeiro, na segunda vai dar verdadeiro, na terceira vai dar verdadeiro. A partir da quarta vai dar falso. Por quê? Porque não é o mesmo grupo de caracteres concatenado aqui. Então se você vier marcar aqui o seu teste lógico e apertar a tecla F9, repara que eu tenho uma matriz de resultado, repara que ela está entre chaves, ou seja, é uma matriz de verdadeiro ou falso. Eu já tenho a minha coluna auxiliar que eu teria que ter criado ali do lado, virtualmente pronta. Então, ó, os três primeiros deram verdadeiro, os demais deram falso. Ok? Então, apertei a tecla F9, depurei meu teste lógico,
Beleza, quero voltar para a minha função, Ctrl Z. Então, olha só, eu já sei aonde estão os verdadeiros. Então, ponto e vírgula. Opa, deixa eu trocar meu teclado aqui que está internacional. Pronto, ponto e vírgula. Então, se ele achou os verdadeiros, o que eu quero que ele retorne para mim dos verdadeiros? Eu quero que ele retorne os valores desses indicadores. Então, tá bom. Vamos marcar aqui, ó, a matriz de valores. Show de bola, pessoal? Então, olha só. Se eu vier aqui agora e marcar o meu C todo e der o F9 para depurar, olha que legal. Onde tinha valor verdadeiro, ele achou o 2, o 8 e o 0. São os 3 valores dos indicadores IPM da gerência EN_. E nos demais que não eram a gerência, ele trouxe falso. Bom, se eu já achei os 3 valores dessa gerência, o que falta retornar para mim agora? O maior. O maior é o 8. Então eu vou vir aqui na frente do meu C e colocar a função máximo. Pronto, pessoal. Se eu vier aqui agora e marcar novamente a minha expressão e der F9, ele vai depurar e trouxe o resultado. O resultado é igual a 8. Ctrl Z. Então, para eu transformar isso em matricial, para que ele faça essa conta matricialmente, eu tenho que dar Ctrl Shift Enter no final. Ctrl Shift Enter. Pronto, pessoal. Já encontrei a maior nota de indicador para a gerência EN. Se eu vier aqui agora e der um duplo clique, repara que ele vai encontrar para a gente os valores. Só que ó, eu fiz uma caquinha aqui. Ó. Vamos voltar aqui. Ó. Então, Ctrl Z. Eu não travei os intervalos. Então, vou travar aqui o intervalo, F4, para que quando eu arraste para baixo, o intervalo não saia descendo também. Então, ó, F4 aqui também. Ctrl Shift Enter. Agora sim, quando eu arrastar, vai dar certinho. Pronto, pessoal. Ó, sempre com o mesmo intervalo, ó, certinho. Legal. Então, resolvemos o problema. Com uma função matricial, sem coluna auxiliar, a gente chegou ao resultado que a gente queria, o maior valor do indicador para cada gerência. Poxa, Garcia, tem outras maneiras de resolver? Tem várias maneiras de resolver. Quer ver? Eu posso criar aqui mais uma coluna. Vamos botar aqui, ó, maior nota 2. Pronto. Vamos usar o mesmo conceito da matricial, igual a se o nome da gerência for igual ao quê? Bom, aqui eu só tenho o nome da gerência. Vamos fingir que essa coluna de indicador aqui não existe. Eu só tenho o nome da gerência. E aqui eu tenho o nome da gerência junto com o indicador. Então eu tenho que dar um jeito de encontrar esse EN_ aqui dentro. Então a gente vai usar as funções do Excel de localização de texto. Ok? Primeira coisa, a gente vai usar a numCharact para contar quantos caracteres tem aqui. Então repara que o nome do indicador tem sempre 3 letras. E o nome da sigla da gerência pode ter 3 letras ou 2 letras, 2 caracteres ou 3 caracteres. Então eu vou contar o número de caracteres. Quando forem 6 caracteres, eu quero que ele extraia os 3 últimos. E quando forem 5 caracteres, eu quero que ele extraia os 2 últimos, que são os nomes da gerência, a sigla da gerência. Então, se F7, se a gerência aqui for igual ao numCharact do indicador, travado, F4, e se esse numCharact do indicador, se for igual a 6 caracteres, eu quero que ele retorne para mim, eu quero que ele extraia para mim os 3 últimos à direita. Então, eu vou usar a função direita. Direita desses caras, travados, F4, ponto e vírgula, 3 caracteres à direita. Então, sempre que tiver 6 caracteres, ele vai extrair os 3 últimos. E sempre que tiver 5, ou seja, sempre que for falso, no meu teste lógico, eu quero os 2 últimos. Então, pego aqui a função direita e pego só os 2 últimos. Beleza, pessoal. Então, olha só, vou fechar aqui o meu C. Se eu vier aqui agora e marcar o meu teste lógico do meu C aqui, ó, der o F9 para depurar, repara que a gente encontrou novamente, ó, pelo nome da gerência, sem concatenar com o indicador, eu encontrei os verdadeiros nas 3 primeiras, que era o nome da gerência EN. Nos demais, falsos. Legal, pessoal. Bacana, hein? E agora, o que a gente faz para a gente resolver o problema? Já que eu achei onde estão os verdadeiros, então, se o meu teste lógico todo, que é esse aí, for verdadeiro, eu quero que retornar o quê? Os valores. Minha matriz de valores travada. Fecha parênteses. Então, olha só que legal.
Se eu marcar agora o meu setor de DF9, eu cheguei na minha mesma matriz de resultado que a gente fez na maior nota da primeira vez. Ó. Onde tinha em, ele trouxe os valores dos indicadores. Onde não tinha, ele trouxe falso. Beleza. Bom, e agora desses valores eu quero quem? O máximo. Então eu vou vir aqui na frente, consolidar com a função máximo. Ctrl, Shift, Enter. Pronto, pessoal, olha que legal. Chegamos no mesmo resultado. Exatamente o mesmo resultado dos indicadores. Então, usando o conceito de matricial de formas diferentes. Legal, pessoal? Então, por exemplo, se eu apagasse essa coluna E aqui do IPM, essa coluna H que a gente fez concatenando os dois ia dar erro. Mas essa coluna G não ia, porque a gente só fez usando a gerência. Ok? Ó, vou apagar aqui, ó, excluir. Ó, aqui deu erro, porque não tem mais a concatenação, mas aqui continuou funcionando, ou seja, eu teria uma coluna auxiliar a menos. Tá vendo? Então vamos lá. Agora que a gente já resolveu isso via matricial, vamos fazer usando os suplementos de BI do Excel. O primeiro deles vai ser o Power Pivot. Então a primeira coisa, eu tenho que transformar minha matriz de dados em tabela. Como eu sei que isso é uma matriz? Quando eu ponho o mouse em qualquer célula dessa matriz, não aparece aqui, ó, a guia contextual da tabela. A tabela é um objeto, todo objeto no Excel tem uma guia contextual. Então eu vou transformar isso aqui em tabela pelo atalho Alt-TTA. Enter. Tabela criada, o nome da minha tabela vai ser indicadores. Pronto. Já tenho a minha tabela. Agora eu posso jogar essa tabela no Power Pivot. Porque o Power Pivot só aceita dados em formato tabela quando você está dentro da pasta de trabalho. Então, Power Pivot, vou vir aqui em adicionar ao modelo de dados. Ah, Garcia, não estou vendo esse Power Pivot aqui no meu Excel. Lembrando, Power Pivot só está disponível nas versões Pro Plus do Excel, ok? 2010, 2013, 2016. Beleza, pessoal? E também no Office 365 Pro Plus ou Enterprise Edition. Legal? Bom, então eu estou aqui, vou fazer uma coluna calculada. O nome dela vai ser gerência. Então eu quero extrair a gerência aqui. Para mostrar para vocês que as mesmas funções que você usa no Excel, na maioria das vezes você pode usar no Power Pivot, só que aqui elas são em inglês. Tá? Então eu quero extrair agora o nome da gerência aqui. Então a gente vai usar aquelas mesmas que a gente usou na função matricial. A numCharact, que aqui agora é len, a if, a c, que aqui é if, e a direita, que aqui é right. Mas é a mesma coisa. Então, ó, vamos lá. If len, que é o número de caracteres dessa coluna, indicador gerência, for igual a 6, eu quero extrair quem? Eu quero extrair direita, que é right, dessa coluna, ponto e vírgula, 3 caracteres à direita. Ok? E se não for, eu quero extrair só 2. Então, ponto e vírgula, right, 2. Enter. Tá aqui, ó. Já tenho as gerências. Beleza. Agora só falta criar a medida para eu encontrar o maior valor. Então, em vez de você fazer a conta lá matricial que a gente fez, aqui a gente faz medidas. Então, medida vai ser maior valor, 2 pontos igual. A gente vai usar a função max, que é a máximo. Ok, pessoal? Mesma função que a gente usou lá para consolidar, a gente vai usar aqui. Só que quem vai dar a matriz de resultado para a gente é a própria coluna nota. Por quê? Porque o Power Pivot já age matricialmente. Então, quando eu fizer isso, ó, ele deu 8 como maior valor. Então, agora a gente vai jogar esses valores, essa medida, lá para baixo, pela tabela dinâmica aqui. Ó. Tabela dinâmica, planilha existente, eu vou colocá-la aqui, na célula J6. Ok. Ok. Pronto. Então, eu vou vir aqui na minha indicadores, eu vou pegar a minha medida de maior valor. Legal? Vou mandar explodir isso por gerência. Olha que legal. Chegamos nos mesmos valores. Nesse caso aqui, esse total geral só me diz qual foi o maior valor, ok? Não é a soma de todos. Então esse total geral não me interessa. Vou vir aqui na guia Design, Totais Gerais e desabilitar. Pronto, fico só com os valores dos indicadores. Então conseguimos chegar no mesmo resultado que a gente chegou via matricial usando o Power Pivot. Legal, pessoal? E agora a gente vai fazer a mesma coisa usando o Power Query, que é o outro suplemento de Self-Service BI do Excel. Então a gente vem na guia Dados, vamos pegar aqui uma consulta da tabela.
Então, o grupo de comando obter e transformar, pessoal, é o Power Query no Excel 2016, ok? No 2013 e no 2010, quando vocês fazem o download do suplemento no site da Microsoft, ele vira uma guia, que nem tem a guia Power Pivot aqui, ele vira a guia Power Query. No 16 ele está dentro da guia dados, grupo de comando obter e transformar, ele foi incorporado aqui no Excel 16. Bom, então tá bom. Eu tenho aqui os indicadores e a gerência. Legal, pessoal? Bom, então a gente vai vir aqui, ó, na guia página inicial, vou escolher agrupar por. Eu quero agrupar por indicador gerência. O nome da minha coluna vai ser maior valor. Eu quero que ele sempre ache o maior valor, ou seja, máximo, da minha coluna de notas. Ok, pronto. Já achei rapidamente o maior valor de cada gerência. Se eu quisesse agora dividir essa coluna aqui em indicador e gerência, eu viria aqui em dividir coluna por delimitador. Na verdade não, por número de caracteres. Né, os 3 primeiros sempre são indicador, então 3. Mais à esquerda, ok, pronto. Aqui eu tenho o indicador e aqui eu tenho a gerência. Renomear aqui. Beleza. Vamos fechar e carregar para, ok? Tem que clicar no nomezinho, tá, pessoal? Não é no ícone. E a gente vai escolher aqui onde a gente quer colocar. Ó. Eu quero colocar na planilha existente, nessa coluna aqui. M6, essa célula. Pronto, vamos dar um carregar e pronto, pessoal, olha que legal. Nossos indicadores foram encontrados da mesma maneira. Então reparem, pessoal, que esses suplementos de BI vieram trazer uma maneira mais fácil, mais simples de você trabalhar. No Excel você tinha que construir aquele monte de fórmula para entender o conceito matricial. Aqui não, você vai clicando no botão e vai resolvendo o problema. Então, olha só, se eu viesse aqui agora, reparem que se vocês vierem aqui para baixo, ó, eu deixei novos valores de indicador para ser adicionado na nossa tabela. Então, eu vou dar um Ctrl X e vou colocar aqui na última linha da minha tabelinha, Ctrl V. Então, ó, repara que a matricial já atualizou os novos valores, né? Entraram novos valores de cada indicador, ok? Na minha tabela dinâmica, e no meu Power Query ainda não atualizou. Então tá bom, a gente vem aqui na guia dados, atualizar tudo. Pronto. Tanto na Power Query quanto no Power Pivot já foi atualizado. Nós temos aí os mesmos valores atualizados em todas as maneiras que a gente selecionou, que a gente resolveu, usando fórmulas matriciais, usando Self-Service BI Power Pivot, que é o suplemento de análise, e o suplemento de ETL Power Query, que é o grande aniquilador de VBA, de macros, né? Tem uma controvérsia aí, mas boa parte do que você faz com o VBA você pode fazer com Power Query apertando botões. Legal, pessoal? Então, se você não conhecia o suplemento, você quer aprender, nós temos playlists aqui no canal só de Power Pivot, playlist só de Power Query e a playlist de Power BI, ok? Também, vocês podem procurar literatura, ok? Por exemplo, fórmula matricial, Mike Girvin. Mike Girvin é o cara do Excel is Fun, do canal Excel is Fun. Então ele tem lá uma playlist só de matriciais com N exemplos. E também tem um livro chamado Ctrl Shift Enter. É um livro sensacional. DAX, pessoal, tem muita literatura também. Eu gosto muito dos livros do Marco Russo e do Alberto Ferrari. Para mim eles são os papas, ok? E Power Query tem o livro M4Monkey. Eu até tenho ele aqui, ó, na minha bibliotecazinha. Também tem esse livro aqui, ó, M4Monkey, que é um livro muito bom para o pessoal que está querendo aprender Power Query, ou aqui no nosso canal, nas playlists, lembrando que esses conteúdos todos são em inglês, ok? Conteúdo em português é mais difícil de achar, aqui no nosso canal tem tudo em português para você. Se você gostou da videoaula, não esqueça de curtir, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o material. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.